Paz, galera, tudo bom com vocês? Hoje estou aqui para mais um vídeo, para honra e glória do Senhor Jesus, falando aquilo que o Senhor colocou no meu coração, aquilo que Ele trouxe de tema e da palavra. Bem, como vocês já leram, hoje a gente vai falar sobre voltando a enxergar, que nada mais é do que voltar a ver aquilo que o Senhor quer que a gente veja, onde estão os nossos olhos, o que temos visto, o que estamos vendo, como estamos vendo. Bem, hoje não é só sobre os olhos em si, mas a gente vai entender melhor aqui hoje, lendo através da palavra. A palavra que a gente vai ler hoje está lá em Mateus 6. Bem, ela está lá em Mateus 6, 22 e 23, e a gente vai ler aqui agora com vocês. Assim diz: Os olhos são a candeia do corpo. Se os seus olhos forem bons, todo o seu corpo será cheio de luz. Mas se os seus olhos forem maus, todo o seu corpo será cheio de trevas. Portanto, se a luz que está dentro de você são trevas, que tremendas trevas são. Essa palavra, ela vem de confronto a nós, nos mostrando que para onde estamos olhando e como estamos olhando para essas coisas. Será que aquilo que temos visto tem agradado ao Senhor? Será que como temos visto, a maneira que enxergamos agrada ao Senhor? Será que seria a maneira que o Senhor olharia para aquilo? Agora eu vou deixar algumas perguntas. Por que tantos o viram e não continuaram com o Senhor? Por que as pessoas, antigamente, por que as pessoas no Antigo Testamento, elas viram o Senhor, mas não continuaram com Ele? Assim como hoje em dia, porque muitos vão à igreja, mas não permanecem. Ou vão ainda, continuam, mas não conhecem o Senhor. Bem, a resposta está lá em João 8,32. Acredito que já tenham falado aqui em algum dos vídeos, mas se você já sabe, já leu, ou se você se lembra, diz que conheceis a verdade e a verdade vos libertará. Para a gente se liberta do pecado, para a gente se liberta daquilo que nos aprisiona, do contrário do que o mundo diz, que se você vai para a igreja você está preso àquilo que eles falam ou que você não pode fazer nada. Na verdade isso é uma mentira, porque quando você conhece Jesus você é livre para fazer aquilo que é certo ou errado. Não que você não possa fazer, você até pode, mas não lhe convém, porque tudo lhe é lícito, mas nem tudo lhe convém. Então, há uma diferença das pessoas que são livres em Cristo Jesus e das pessoas que acham que são livres. Quando você está preso num pecado, você não é livre. Você não consegue viver sem aquele vício, sem aquele prazer, porque você sente falta de algo, mas você quer preencher com algo. Bem, voltando com a palavra sobre voltar a enxergar. Muitas vezes a gente vê na Bíblia sobre aqueles que voltaram a enxergar, assim como Paulo voltou a enxergar depois que viu a Jesus, né? Ele estava perseguindo, os cristãos. Você que sabe a história de Paulo, mais para frente a gente pode trazer aqui, mas ele estava com os olhos fechados, mas não os olhos fechados em si, mas sim os olhos fechados para aquilo que Deus estava fazendo. Ele não via. Ele achava que o que ele estava fazendo era certo, ele estava perseguindo os cristãos. Mas, assim que Jesus apareceu para ele, os olhos deles se fecharam literalmente para que depois, sim, fossem abertos. Porque quando diz na palavra que assim que Ananias, enviado pelo Senhor, orou por Paulo, as escamas dos olhos deles, a qual estava cego, caíram. Então sim ele pôde ver. O que essa palavra quer dizer? Que nós só podemos ver de verdade com o Senhor, porque também diz que lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz que ilumina o meu caminho. A palavra vem de Deus e a palavra é Deus. Então, quando a gente vive a verdade do Senhor, aquilo que foi falado em João 8,32, quando a gente conhece a verdade, a gente consegue enxergar, a gente consegue ver aquilo que agrada ao Senhor. Você não vai assistir um filme de terror e você vai ficar bem. Não. Você acha que assistindo um filme de terror, você acha que Jesus vai estar ali do seu lado. Ou assistindo um filme de besteira, seja uma série, seja o que for. Quando o Senhor fala na palavra que se os seus olhos forem maus, jogue o seu olho fora, para que senão o seu corpo inteiro seja jogado no inferno. Não é literalmente tirar o olho, não é literalmente tirar a sua orelha porque você ouve ou escuta algo que é ruim ou uma música ruim. Não quer dizer que você tem que literalmente arrancar a sua mão, mas arranque fora aquilo que te faz pecar, arranque fora aquilo que está te fazendo sair da presença de Deus.
sabe? Olhe para Cristo, fixe os olhos nele, porque assim você enxergará a maneira que ele quer que você enxergue, tanto as pessoas à sua volta e aquilo que agrada ao Senhor. 80% da Também 80% das informações que recebemos, eu e você, todos os seres humanos, provém do olho. Então, aquilo que a gente vê tem muita importância. Então, tome cuidado com aquilo que você está olhando. Tome cuidado com o jeito que você está olhando. Não é só a questão do olhar, mas a intenção do coração. Porque antes a gente entende que não só o pecado do adultério era algo que você fazia no Antigo Testamento, mas hoje, quando você lê o Novo, você entende que agora é na intenção do seu coração, no seu pensamento. Então, se você olhar e desejar uma mulher, você já pecou. Então, tome cuidado com o que você está se alimentando, porque os seus olhos, aqui diz, que são a janela daquilo que você mais vê, 80% do que você absorve. Então, do que você tem se alimentado, o que você tem absorvido? Será que você está passando mais tempo meditando na palavra, lendo a palavra, ou será que você está passando mais tempo com aquilo que desagrada ao Senhor? E aqui eu deixo uma pergunta: onde está os seus olhos? No mundo ou em Deus? O que mais você tem visto e valorizado? Será que os seus olhos estão morrendo? Ou será que você já pode enxergar? Será que você já está vendo verdadeiramente a vida que o Senhor tem para você? Não é só sobre os olhos que a gente está falando aqui, mas é sobre a vida eterna. Sobre você estar cheio de Deus. Porque quando a gente volta na palavra de Mateus 6, 22 e 23, a gente entende de que quando a gente está cheio de luz, a gente está cheio do Espírito Santo. Porque a gente tem uma palavra também, que hoje eu li bastante, e outras vezes também, sobre Romanos. Romanos 7, 18 ao 21, que fala sobre aquilo que eu quero fazer de bom, eu não faço, mas o mal que está dentro de mim eu faço. O que significa isso? Significa que quem habita em mim, o Espírito Santo, é que faz aquilo que é bom. E aquilo que eu faço de mal, sou eu mesmo. Que você se alimente de coisas boas, não só daquilo que você vê, mas daquilo que você ouve, daquilo que você está lendo, daquilo que você está ouvindo, daquilo que você está ao seu redor. Porque, infelizmente, enquanto a gente estiver aqui, vai ter coisas ruins, vai ter a vontade de fazer algo ruim, vai ter a vontade de pecar. Mas fixe os seus olhos em Deus. Fixe os seus olhos em Cristo, porque Ele é bom. A palavra diz que Deus é bom. Então olhe para Ele, olhe para que você não se desvie mais dele, porque Ele vai te mostrar o caminho. A palavra diz que eu sou o caminho, a verdade e a vida. Diz isso quem? Cristo Jesus. Então não há outro caminho senão Cristo. Então que você esteja com os olhos fixos nele, para que nada deste mundo venha te distrair e tirar do caminho. A palavra de hoje é essa, que você volte a enxergar, mas que você volte a enxergar com os olhos de Deus, porque os olhos que Ele olha para você são olhos de amor, de carinho, de cuidado, e de quem te perdoou, e de quem te perdoa, e te traz para perto todos os dias. Amém? Bem, vamos orar então para finalizar este vídeo. Senhor Deus e Pai, obrigado por cada palavra aqui falada, Senhor. Que não venhamos, Pai, a ter os olhos no mundo, Senhor. A palavra diz que em 1 João 2,15, 17, fala que não devemos amar ao mundo, Senhor, mas a Ti, Senhor. Então, que venhamos a ter os olhos voltados a Ti, que venhamos a enxergar como o Senhor quer que a gente enxergue. Abra os nossos olhos espirituais, Senhor. Nos ajude a voltar a enxergar de novo. Obrigado, Pai, por cada palavra, obrigado por cada ensinamento, que cada vida que aqui está, Pai, volte a enxergar. Obrigado, Senhor, por cada vida, que não venhamos estar com os olhos no mundo, mas com os olhos em Ti. Eu oro, Pai, e agradeço por cada vida que aqui está, que aqui se encontra, que aqui ouviu a Tua palavra, que vai viver e colocar em prática, em verdade. Em nome de Jesus, amém. Que Deus te abençoe, que essa palavra venha de encontro ao seu coração e de confronto, se for preciso. Amém? Fique com Deus e até a próxima.